Olá, caríssimo, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, que alegria te encontrar no programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Na descrição desse vídeo está o link do grupo do nosso WhatsApp, onde você pode entrar, receber diariamente nosso conteúdo. Você vai encontrar nossa página no Facebook, o nosso canal no Telegram. E na tela vamos colocar aqui o Instagram do missionário, onde você possa nos acompanhar. E na descrição desse vídeo também está o link do Instagram. Irmãos e irmãs, Padre Pio nos ensina a amar o próximo. E é verdade, cada um de nós precisamos entender que quando eu ajudo o outro, eu ajudo o próprio Cristo. Eu acho maravilhado quando eu vejo alguém que se dispõe e doa a sua vida para resgate do outro, do próximo. E esse ardor missionário é para todos nós. Não é somente para o padre, não é somente para o missionário, é para você batizado. Mas eu quero convidar você a ver esses ensinamentos de São Padre Pio, que são maravilhosos. Esse relato fechado do nosso site, vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção no relato, por favor. Padre Pio nos ensina a amar o próximo. Em 1923, conta a doutora Pirelli, de Verona, recém-formada em medicina pela Universidade de Roma, me dirigi ao Padre Pio para consultá-lo sobre o caso de uma amiga que atravessava uma séria crise matrimonial. Para não ser indiscreta, evitei entrar em minúcias. Desejava apenas uma orientação sobre como enfrentar o problema. Antes da viagem, tinha conseguido falar com o casal, advertindo-o para os profundos reflexos que uma separação acarretaria às crianças. E foi dura ao pedir-lhes que não pensassem apenas em si, mas também nos que os rodeavam. Lembrou-lhes, sobretudo, que eles tinham casado por amor. Seria possível renová-lo. Aparentemente, porém, tudo foi em vão. Quando a doutora ajoelhou diante do padre para pedir-lhe a bênção, ele a fixou e fez um gesto, dando a entender que estava a par da situação. Sei que a senhora, começou ele falando, pratica plenamente o amor ao próximo, não busca tanto a própria felicidade quanto a de seus amigos. Não tenho dúvidas de que estaria disposta a sacrificar sua própria vida para devolver a paz a este casal. Nada veio pedir para si, ao contrário da maioria dos que se encontram ali na fila. Eles desejam saúde, sorte e bem-estar. Não sabe o desprazer que me causam os que pretendem transformar Deus no mágico, no malabarista capaz de satisfazer seus caprichos. A senhora só se preocupa com o problema de sua amiga Angélica. Em nenhum momento ela tinha pronunciado o nome da amiga. Vá tranquila. Fale com o marido dela, sem medo. Na verdade, não é tão feroz como pintam, nem como gosta de aparecer. Depois volte aqui com eles. A doutora Pirelli regressou confiante a Verona. Tinha certeza de que tudo daria certo. Padre Pio não falava por falar. Com essa convicção, dirigiu-se à casa da amiga. Encontrou-a sozinha. As crianças estavam no colégio e o marido no trabalho. Falou longamente, procurando prepará-la para sentar-se frente a frente com o marido. Angélica, porém, parecia atormentada. Pensava com preocupação em que fúrias poderia ele entrar ao saber daquela conversa. A doutora recomendou-lhe calma. Tudo sairia como o Padre Pio tinha prognosticado, e realmente saiu. Estavam ainda falando quando o marido chegou. Para a surpresa de ambas, o homem que tinha fama de mau gênio saudou cortesmente a doutora e agradeceu a visita.
mas o espanto maior veio ao ouvi-lo dizer: sei que a senhora esteve em São Giovanni Rotondo. Várias vezes ouvi falar no Padre Pio. Nunca me despertou qualquer interesse. Esta noite, porém, tive um sonho. Vi a senhora ao lado dele, implorando pela salvação do meu casamento. Padre Pio não olhava para a senhora, olhava fixamente para mim, como a me dizer que eu devia repensar no que pretendia fazer. Pela maneira de olhar, entendi que estava me advertindo para o grave erro que cometia. Neste momento, não tenho dúvida, Padre Pio deseja que a senhora sirva de árbitro entre minha esposa e eu, para chegarmos a um acordo e estabelecer o afeto que sempre tivemos. 15 dias depois, a doutora voltava a San Giovanni Rotondo. Desta feita, porém, não ia sozinha. Os dois, reconciliados, tinham ocupado o assento a seu lado, no trem que os levava à Foggia. Quando o Padre Pio os viu ajoelhados na igreja, com aquele seu sorriso bem característico de quando uma secreta alegria o empolgava, falou: doutora Pirelli, como pôde comprovar, o amor ao próximo comove o coração de Deus. Todos devemos rezar pelos pecadores e pelos que sofrem, como estes seus amigos. Deus nunca deixa de atender às orações que lhe dirigimos em favor de nossos irmãos. Não esqueça que torna felizes aos outros, termina ele mesmo sendo feliz. Irmãos e irmãs, paz e bem, a gente fica maravilhado com cada ensinamento de São Padre Pio e também ele nos convoca a viver isso para que nós possamos colocar em prática para o bem do próximo. Irmãos e irmãs, cada um de nós precisamos entender que esse papel também é seu, também é meu, de catequizar, evangelizar, instruir cada vez mais que a família perdoe, ame, abrace, se alimente junto ao redor da mesa, sempre, sempre. Vai dizer que essa mulher foi até São Giovanni Rotondo procurar São Padre Pio, porque a sua amiga e o casal estavam em crise. Mas antes de ir, ela passou lá e foi dizer o que a separação acarretava. Irmãos e irmãs, você já parou a pensar o que uma separação pode trazer de consequência na vida do casal? Ambos vão se separar, depois ambos vão procurar alguém e pronto, resolvido. Mas entenda uma coisa, lembre-se que existem filhos e filhos serão machucados, filhos serão traumatizados. Vocês precisam primeiramente pensar na criança. E lembre-se, a primeira coisa, as consequências são essas. Na ausência do pai, na ausência da mãe, e mesmo que o cônjuge coloque outra pessoa para substituir, nunca será o mesmo. O carinho do pai ou da mãe não substitui. Sempre vai sentir aquela falta do toque, do abraço, da conversa, do diálogo com o cônjuge. E quando eu, que ainda não sou casado, eu sou jovem ainda, não tenho nada, nenhum relacionamento, eu sinto falta do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Todos nós sentimos. Isso é maravilhoso. Coisa linda quando você vê os seus pais de mãos dadas, indo para a igreja, passeando, conversando, dialogando. Isso é maravilhoso. Então, pais, entenda uma coisa. Vocês precisam perdoar um ao outro. Isso que é a coisa mais bela, mais linda que tem no matrimônio. Aí disse que ela foi para São Giovanni Rotondo para falar com o Padre Pio. Mas antes ela explicou tudo. Disse o que poderia trazer na separação. E aí ela foi ter o Padre Pio e ajoelhou. Irmãos e irmãs, nós precisamos rezar pelos nossos matrimônios.
Muitas das vezes as pessoas não entendem o que é matrimônio. As pessoas muitas das vezes querem casar por causa de uma aliança, por causa de um anel. Ou então ela quer casar para ter a pessoa do outro lado e não entende o real sentido, o real motivo do matrimônio. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, entender isso. Que matrimônio é lugar de santificação para ambos, para os dois. Vai dizer que ela ajoelhou. E quando você, meu irmão, minha irmã, diz sim para casar, lembre-se, você deu um sim. Só que os casais, eles procuram padrinhos e madrinhas. Agora eu quero direcionar para os padrinhos e madrinha. Você que é padrinho, você que é madrinha, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem rezado para o casal que você disse que era padrinho ou madrinha? Você quando eles estão em crise, vocês têm procurado ajudar, dar bons conselhos? É a pergunta que cada um de nós precisamos procurar hoje a exercer o nosso papel. Nós muitas das vezes falamos isso da boca para fora, sou padrinho, e exercer o Enio. Que hora que você vai exercer esse papel de ser padrinho de verdade? Para dar conselho, para não separar. Não é assim, as coisas não é assim. Vai dizer que ela foi até Padre Pio rezar. E aí Padre Pio olhou para ela e já fez um sinal que estava a parte de toda a situação. E disse para ela, não tenha medo. Irmão e irmã, é isso que nós precisamos entender. Você aí, não é que você vai intrometer no casamento, como diz o mundo afora, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas quando você vai ajudar que haja uma reconciliação, que haja um perdão, isso não é intrometer, isso é ser Jesus para ambos a parte. Mas você casal, entenda uma coisa, tem momento que você precisa pedir perdão e tem momento que o outro tem que pedir perdão. Mas se o outro não pediu, peça você, seja humilde, ajoelhe, peça perdão, eu feri, te machuquei, desculpa. É isso que precisa haver dentro do casamento. Vai dizer que Padre Pio contou tudo e ficou maravilhado com a ação dela, porque ela não veio pedir por ela, pedir uma cura, um milagre, pedir que Deus seja marabalista, seja mágico. E Padre Pio disse, todo esse povo me deixa triste, porque esse povo só vem pedir essas coisas, mas você não, você veio com um pedido específico. Me alegrou meu coração. Então Padre Pio nem deixou ela falar, Padre Pio já falou para ela das notícias boas. E Padre Pio, pode ir, vai. O que diz sobre o marido, preocupa não, eu vou tranquilizar o coração dele. Meus irmãos e minhas irmãs, não preocupa não. Se você rezar, se você colocar na mão de Deus, Deus vai preparar tudo. Deus, Ele cuida de nós, Ele não nos deixa desamparados, Ele não nos deixa órfãos não. E aí Padre Pio enviou a ela e ela foi. E ela foi conversar com o casal. Chegando lá, ele encontra a esposa. E ela começa a conversar com a esposa e a esposa fica preocupada. O meu marido é ignorante. Só que quando ele chega, ele já cumprimenta ela. Sabe por quê? Porque a oração tem poder. A oração tem poder. E ele, um dia antes, sonhou com o Padre Pio. Coisa bela. O Senhor, ele move montanha para aquele que persevera, para aquele que faz penitência. Vai dizer que ele viu o Padre Pio olhando, não para ela, mas olhando para ele, e dizendo para que ele precisa reconciliar e ter ela como diretora espiritual do matrimônio. Coisa linda, coisa bela. E eles conversaram, se perdoaram, reconciliaram. Hoje é um matrimônio que vive a santidade e persevera na presença de Deus. Aí eles decidem ir para São Giovanni Rotondo, mas não só mais ela, mas o casal também. Eles se ajoelham e Padre Pio aproxima e fica feliz. E Padre Pio fala, aonde as pessoas decidem, a alegra no céu, a alegria no céu. E isso que nós precisamos entender uma coisa. Você casal, vocês precisam entender que esse é o segredo do matrimônio para dar certo. É perdoando e amando e decidindo cada vez melhor ser uma pessoa melhor e viver isso
no seu matrimônio. Lembre-se, você não está bem, busque viver bem. Eu estou machucado, estou ferido, então não machuque o outro. Busque corrigir o seu defeito, o seu temperamento, para não ferir o outro. Porque se você não merece, o outro não merece. Mas busque ter um diálogo, uma conversa. E você, casal, busque rezar o texto em família sempre, diariamente. Está sempre em união, ambos, para que possa ser uma família santa em oração. Irmãos e irmãs, vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.